Socialismo ou barbárie? Nós explicamos o mundo de forma diferente. Os sinais de barbárie crescentes no mundo, tanto a miséria dos trabalhadores como os ataques ao meio ambiente, são produtos da contradição entre a produção socializada de riqueza e sua apropriação privada, e cada vez mais concentrada. Ou seja, são produtos do próprio capitalismo e imperialismo e da dominação econômica e política das grandes empresas. Um exemplo é a relação entre a produção de alimentos e a fome. Enquanto a grande produção de alimentos no campo brasileiro é dedicada à exportação, cresce na mesma medida a fome do povo e a degradação do meio ambiente. É o que eu falei sobre a questão do país, no Brasil ser historicamente um país sem industrialização e ser um país historicamente agroexportador, Então, os grandes latifundiários, a grande burguesia, do setor latifundiário prefere vender para o exterior, para eles terem mais lucro, enquanto tem safra recorde, exportação recorde, enquanto isso tem a população brasileira amíngua, passando fome ou tendo dificuldade em relação à qualidade do alimento, Isso porque no capitalismo, o desenvolvimento tecnológico e científico, o aumento da produtividade e todos os avanços que a humanidade produz não são utilizados em benefício da maioria, para fazerem as pessoas trabalharem menos e terem uma vida mais confortável, mas para aumentar a exploração e os ganhos dos capitalistas. O desemprego hoje é gigante, mas a tendência é piorar muito. Sim, se intensificou essa precarização, por meio dos aplicativos, e dos produtores de conteúdo, que são trabalhadores precarizados, também. A tendência é piorar justamente quando se intensificar esse processo de automatização, dos trabalhos, Vem aí a indústria 4.0, a inteligência artificial, a internet das coisas. Nas mãos dos capitalistas servirão para demitir trabalhadores, rebaixar os salários, ampliar as desigualdades e degradar cada vez mais o meio ambiente. Está provado que, com o atual desenvolvimento das forças produtivas no mundo, seria possível haver emprego para todos, com bons salários, trabalhando 20 horas semanais, dados do ILAS, mas isso só será possível expropriando as grandes empresas e planejando a produção para garantir as necessidades dos trabalhadores e do povo, e o respeito ao meio ambiente, e não os lucros dos grandes empresários. Contudo, para realizar essas tarefas, é necessário que o poder político passe às mãos dos trabalhadores. Os próprios trabalhadores governem o país, através da democracia direta de seus conselhos populares, mas é ilusão achar que essa passagem se dará de forma pacífica, por meio das eleições. Os trabalhadores devem lutar por ele. Só por meio de uma revolução será possível arrancar da burguesia o poder político que permitirá executar essas medidas. Só comentando aqui rapidinho sobre isso, jornadas de 20 horas semanais realmente é possível. O PCB tá fazendo um discurso de 30 horas semanais que assim é completamente possível. Já alguns setores de trabalhadores, como os da área da saúde, por exemplo, assistentes sociais já estão trabalhando no regime de 30 horas semanais, e o PCB está fomentando esse discurso de 30 horas semanais para todos os trabalhadores, Inclusive tem liberais falando, mas isso não é possível. Sendo que justamente eles fazem isso para manter o exército industrial de reserva, Porque se você diminui a jornada de trabalho para 30 horas semanais, fatalmente vai ter que contratar mais trabalhador, E isso vai dar mais poder para a classe trabalhadora, Inclusive em se tratando da questão dos sindicatos, Eu falei mais no começo, das propostas da Vera Lúcia, do PSTU, Mas vamos seguindo. Para evitar a barbárie, portanto, o socialismo, com a expropriação das grandes empresas multinacionais e nacionais, a continuidade do capitalismo tem como consequência a ampliação da barbárie, tanto na situação material dos trabalhadores como na destruição do meio ambiente. A disjuntiva socialismo ou barbárie nunca foi tão atual. Para avançar nesse sentido, defendemos a mobilização coletiva dos trabalhadores por um lado, e junto com isso, um programa de ruptura com o capitalismo, em direção a uma revolução socialista, No caso, a Revolução Socialista, para quem não sabe, é uma etapa de transição para o sistema comunista, onde ainda tem uma burguesia,
mas essa burguesia não tem o controle do Estado, né? Nem o controle da economia, né? No caso, quem administra isso é a própria classe trabalhadora. Mas vamos continuando. Este programa está centrado em 5 propostas que partem das questões mais sentidas pelos trabalhadores em seu dia a dia e fazem a ponte com a necessidade de um governo dos trabalhadores. Aí eles colocam em formato de lista aqui: combate imediato à fome e à miséria, a defesa da soberania e da ruptura com o imperialismo, o combate a todas as formas de opressões, a defesa do meio ambiente e, para defender os trabalhadores, atacar as propriedades das grandes empresas. Concordo 100% com tudo isso. É isso, né, basicamente, né? Assim, esses tópicos são muito bons. E vamos seguindo pro tópico 9. Acabar com o desemprego e com a precarização do trabalho. Aumentar já os salários. A fome e a miséria precisam ser atacados de imediato. E não bastam medidas superficiais, como os auxílios emergenciais. Ainda que nesse momento eles sejam sim necessários, a ideologia de governar para todos é uma ilusão. Ou se governa para trabalhadores ou para as grandes empresas. Para acabar com a fome e a miséria dos trabalhadores, é preciso atacar as propriedades das grandes empresas. No caso, aqui, só para falar um pouquinho da por que a galera marxista critica os auxílios emergenciais, aquela proposta do Suplicy, né, de, assim, todo mundo receber salário independente de se trabalhar ou não, é uma solução bem pontual, assim, é uma solução que tá mais pro liberalismo do que pro marxismo em si, né? Porque, assim, eu já li esse argumento ser utilizado, por exemplo, no livro Big Tech do Morozov. Morozov, ele fala no livro sobre as Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia, que um dos pontos dele é essa precarização do trabalho, né, a demissão em massa, né, já que há cada vez mais uma automatização do trabalho, né? E ele propõe, né, como uma das soluções para isso, a renda básica universal, né? A mesma coisa que o Suplicy, né, fomenta. Qual o problema disso? O problema disso é que, entre vários problemas, assim, eu só vou apontar um deles, que é, a partir do momento que todas as pessoas recebem uma renda básica universal, tudo vai aumentar de preço, fazendo com que essa renda básica universal seja inútil, sabe? Inútil, neutralizada. Por quê? É a mesma coisa que você falar, 10 anos atrás o salário mínimo tava em 300, 400 reais. Então eu ganhava com base nesse salário mínimo. Hoje tá 1.000 e pouco. Só que você tem que levar em conta que enquanto não só o salário mínimo aumentou, mas tudo aumentou. Tudo, sim. O custo de vida aumentou muito. Não só pela questão tecnológica, né, como os liberais apontam, né, mas pela própria questão de consumo. A alimentação, assim, aumentou muito. Então, se você colocar na balança o nível de renda que você teve de 10 anos atrás para hoje, salário mínimo, e o aumento do preço dos produtos, qualquer produto que seja, não aumentou realmente o salário. A questão da renda básica universal segue esse mesmo processo. Vai dar dinheiro para todo mundo, uma renda, de certa forma, entre muitas aspas, um salário, né, um mínimo necessário, né, que em tese seria para a pessoa ter sobreviver, né, mas aí as coisas vão aumentar de preço para acompanhar esse processo. Então a renda básica universal, ela é uma medida que no primeiro momento vai surtir efeito, mas depois vai ser totalmente neutralizada. Assim, por isso que marxista não defende renda básica. Ele defende que os trabalhadores estejam empregados, não sejam explorados, né? A questão da mais-valia, que o número de horas por semana seja reduzido, que eles tenham uma qualidade de vida, justamente por isso. Mas vamos seguir, porque ainda tem bastante coisa, e é isso, vamos lá. Nós propomos reverter a lógica capitalista. A sociedade deve estar organizada para garantir aos trabalhadores boas condições para comer, vestir, morar, ter saúde e educação gratuitos e de qualidade e uma vida cultural livre e rica. E para isso, o primeiro ponto é garantir empregos e salários decentes para todos os trabalhadores. Aí o PSTU, né, por meio da velha Lúcia, né, coloca em lista aqui. Defendemos
duplicar já o salário mínimo, em direção ao salário mínimo do DIEESE, hoje calculado em R$ 6.388. Inclusive, isso é uma pauta também do PCB, né? Eu já vi o Gabriel Colombo, né, que é o candidato do PCB ao governo do estado de São Paulo, falando isso, né? Então, vamos continuando. Para combater os efeitos da inflação, defendemos a correção automática dos salários. Defendemos o fim imediato da precarização do trabalho, com todos os trabalhadores com carteira assinada, estabilidade no emprego, direito a férias, 13º e aposentadoria. Expropriação das empresas que demitirem, deixando-as sob controle dos trabalhadores. É o que a China faz, basicamente. A China faz isso com gosto ainda. Jornada diária de 6 horas, 30 horas semanais, para todos. Isso permitiria a criação de outro turno de trabalho, empregando mais pessoas, dividindo entre todos o trabalho necessário ao país. Ficou mal construída essa frase, mas tudo bem, entendi o ponto. E é basicamente o que eu falei, né? Isso vai diminuindo o exército industrial de reserva e isso vai fazer com que a classe trabalhadora, no enfrentamento, né, dentro do campo do mercado de trabalho, tem uma força maior, né, incluindo dentro do segmento do sindicato, fazendo uma força contra a burguesia, né, contra o grande empresariado nacional, né, e internacional também. Para empregar a todos é necessário um grande plano de obras públicas para construir casas populares e assim suprir o grande déficit habitacional. Saneamento básico, hospitais, escolas, creches, espaços culturais, estradas e metrôs. Defendemos também um auxílio emergencial de um salário mínimo para todos os trabalhadores desempregados como medida transitória até que esse plano esteja empregando a todos. Esse auxílio emergencial pode servir como uma medida transitória em direção ao pleno emprego, né? Como medida transitória, eu acho correto, né? Ter uma renda básica, né? No caso, um auxílio emergencial. Só uma coisa que complementaria, né? O tópico de obras públicas, né? De saneamento básico. Não é exatamente sobre esse tópico, né? Mas uma coisa muito importante que hoje eu classifico como uma necessidade, né, básica das pessoas é ter acesso à internet, né? A gente tem um país com uma internet muito precária, assim, muito instável, né? Então, seria uma proposta interessante de eu ver outros candidatos fazerem, né? Inclusive a própria Vera do PSTU, né? Eu não sei se ela vai falar isso mais pra frente, né, no documento, mas é algo interessante para ser apontado.